Olá, alunos! Vamos agora aqui, professor Sérgio, né? E vamos agora começar a nossa aula sobre fluxograma, dando sequência à parte 1 de nossa aula, que mostrou para vocês o que é um algoritmo, né? Sequência finita de passos, seguindo uma ordem, blá blá blá. Né? Bom, fluxogramas são representações esquemáticas, diagramas, tá? De um processo ou de um algoritmo. Desenhos, né? Que seguem uma formulação específica. Esses são os principais símbolos de um fluxograma, tá? Esse primeiro símbolo é o símbolo que representa início e final de algoritmo, tá? A setinha vai representar o fluxo do algoritmo, a sequência para onde ele vai, né? E ele vai ter um início só e um final, então ele vai ter uma sequência correta, né? Um retângulo é o símbolo para a gente identificar processamentos, tá? Esse paralogramo, que é um retângulo meio tortinho aqui, né? É o símbolo de entrada de dados. Minha letra desenhando com o mouse é horrível, né? Esse desenho que parece uma folhinha recortada, assim, um relatório, é o de... não sai o meu S. É o de saída de dados, tá? Como na aula 1 a gente identificou lá que o algoritmo sempre vai ter entrada de dados, processamento, cálculo e saída de dados, né? E esse aqui é um símbolo que a gente não vai utilizar por enquanto, mas mais pra frente a gente vai usar muito, que é o de tomada de decisões, tá? Bom, então vamos pegar um problema, que o algoritmo sempre é para solucionar um problema, tá? Então nós temos um problema, a gente precisa executar, resolver a divisão de dois números. Então, primeira coisa, tem que receber esses dois números que vão ser divididos. E aí na divisão tem sempre uma verificação, né? Dividendo o divisor não pode ser igual a zero. O segundo número não pode ser igual a zero. Então a gente vai colocar uma tomada de decisão, tá? Identificando ali que se o segundo número for igual a zero, não pode fazer divisão. Se sim, não pode fazer divisão. Se ele não for igual a zero, então não, a gente faz a divisão e mostra o resultado, tá? Então como é que fica aqui no fluxograma? Ó, início, isso aqui é uma representação gráfica que depois a gente consegue jogar para um algoritmo e também consegue representá-la depois, transformá-la em qualquer linguagem de programação que a gente quiser trabalhar, tá? Então tá aqui o início, aqui entrada de dados, então o programa vai, vamos executar o programa vai parar e vai perguntar. N1, N2. O usuário vai ter que digitar esses dois valores, tá? Aqui a tomada de decisão, ó. O número 2 é igual a zero? Se sim, vai ter uma saída de dados aqui, ó. Impossível dividir. Tchau. E se não for igual a zero, ele consegue fazer a divisão, tá? Aí a gente vem aqui para o processamento, que é o quê? Pegar o primeiro número, dividir pelo segundo número e atribuir aqui para um espacinho, que a gente vai chamar de variável, que nas próximas aulas a gente vai detalhar melhor, tá? Que é a variável D. E aí depois a saída de dados é o que? Mostrar o resultado, que é mostrar essa variável D, o resultado do nosso cálculo, né? Tá certo? Então aí, ó, temos aqui uma atividade, ó. Agora temos um outro problema. O problema é o seguinte, eu preciso fazer um algoritmo, um fluxograma, para calcular um valor de y como função de x, né? O y de x entre parênteses ali, tá? Segundo a função 3x mais 2 num domínio real, tá? Então, a gente quebra isso aí para, primeiramente, para identificar o problema e depois transformá-lo em algoritmo ou fluxograma, tá? Então, primeiro, qual o problema? Qual o objetivo? É encontrar o y, que é o resultado da função de x, né? Entrada de dados, o que o usuário vai digitar? X. Processamento, cálculo. Fazer a fórmula 3x mais 2 e atribuir para y, né? Variáveis. E a saída de dados? O valor de y. Então, entrada, como sempre, todo problema vai ser solucionado dessa forma. Processamento, saída. Bom, o algoritmo, então, sempre assim, ó. Início, entrada, processamento, final. Então vamos lá, o fluxograma nosso, ó. Início, entrada de dados, aquele losango tortinho ali, né? Paralogramo tortinho, né? Losango de decisão, paralogramo tortinho.
Aí o processamento, entrada de dados, o cara digita qual é o valor de x? É 20, sei lá eu. Aí a gente vai fazer esse cálculo aqui, ó. 3 vezes x mais 2, tá? E guarda, atribui esse valor na variável y, na caixinha de memória lá chamada y, tá? E aí depois a saída de dados, mostre o resultado, mostre o y. Final. Legal? Então a representação gráfica tem a seguinte vantagem, ela é universal. Isso aqui não está sendo escrito numa língua falada, né? Português, inglês, japonês, né? Então, se você pegar esse diagrama e apresentar para qualquer programador em qualquer lugar do mundo, ele vai identificar e vai conseguir fazer algoritmo e depois transformar numa linguagem de programação, como C, como Java, Python, entre outras. Tá? Então, as etapas ali, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Legal? Então, novamente, gente, sempre no final das nossas aulas ali as referências bibliográficas, tá? Esse material foi desenvolvido pela professora Michele, mas o professor Sérgio que está apresentando, né? E a professora Michele pegou esses livros aí como referência. Legal? Então é isso, nossa aula curtinha, mas bem interessante. Até mais.